Sejam muito bem-vindos. Esta é uma leitura para Sagitário, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. É uma leitura geral, não vai ressoar com todos. Então tu vai pegar aqui, daqui aquilo que fizer sentido, que não fizer sentido deste lado. Veja se tem os outros signos fortes do teu mapa, que tem leituras aqui no canal. Vamos lá então, com a permissão de Deus. Damos início a uma leitura para o signo de Sagitário. Tarô. O que Sagitário precisa saber? Por favor, Sagitário. Sagitário. Não vou aceitar muitas cartas. Tarô. O que Sagitário precisa saber, por favor? Pagem de copas. É uma inocência, né? Mais uma. Existe uma inocência com relação aqui a uma oportunidade que está sendo oferecida para ti. Para muitos é uma oportunidade de trabalho, de carreira, envolve questões materiais. Mas questões materiais pode ser também um relacionamento, um caminho que de alguma forma ele te traga benefício, te traga retorno. E aqui existe uma inocência com relação a esse caminho. Que eu estou dizendo que alguém está te enganando? Não, eu estou dizendo que a tua percepção com relação a esse caminho, ela pode estar um pouco distorcida. A tua percepção com relação a esse caminho não pode não estar sendo condizente com a verdade desse caminho. Talvez tu estejas trilhando um caminho, executando um trabalho, desenvolvendo um projeto com base em alguma coisa, numa percepção. E a força, o poder e o que isso vai te trazer, ou o empenho que tu tem que colocar nisso é um pouco diferente do que tu tá pensando. Tá? Então tem uma inocência com relação a um caminho. Pode ser que tu começou alguma coisa sem entender muito bem onde isso ia te levar, quais eram as consequências. Tá? Mais uma. Para alguns aqui é um caminho que envolve espiritualidade. Três de espadas. Seis de paus. Talvez aqui tu tenha dado início a alguma coisa nesse novo caminho que eu tô te falando aqui. Aqui pode ser um relacionamento para alguns. A gente pode estar falando de relacionamento. Então tu deu início aqui, tu começou aqui esse algo que a intenção talvez fosse talvez tu tenha te doado muito aqui, inocentemente, esperando algum retorno, esperando um reconhecimento, e isso te gerou frustração e dor. Não tô entendendo. O que é esse 3 de espadas aqui? Conflitos aqui, esse caminho que tu iniciou, talvez ele tenha sido influenciado por terceiros. É como se tu tivesse dado início a alguma coisa, mas de alguma forma aqui tu iniciou isso porque tu esperava um reconhecimento.
difícil, né? Difícil falar essas coisas, porque mesma coisa que eu tava fazendo a leitura agora para Capricórnio. Na leitura de Capricórnio, era como se eles fossem receber uma mensagem, um entendimento que ia mudar toda uma percepção. Às vezes uma palavra que uma pessoa te diz faz com que tu entenda uma coisa dentro de ti ali que te magoava, que era uma coisa que tu carregava há muito tempo. E faz tu entender que as coisas não eram bem como tu pensava, que tu pode te perdoar as outras pessoas. E aqui eu tô vendo que assim, pode ser que essas mesmas palavras que muitas vezes edificam, elas também confundem aqui. Elas também te levam a entender que uma coisa é de um jeito que não é, ou que uma coisa poderia ser para ti daquela forma, mas que a razão daquilo existir, a razão daquilo estar na tua vida é muito além daquilo que tu pensava. Entende? Então aqui o que eu tô vendo? Existe um conflito aqui. Talvez tu deu início a um caminho aqui, inocentemente, levando em consideração o movimento de outras pessoas, as ideias de outras pessoas, viu outras pessoas fazendo aquilo, e ou aqui tu abandonou um caminho, que eu não acho que seja isso, não. Tu entrou nesse caminho com uma expectativa, com uma perspectiva aqui. Provavelmente de um reconhecimento, de ser visto de alguma forma. Mas isso te gerou, tá te gerando aqui uma dor e uma frustração. E por que essa dor e frustração? Por causa dessa inocência. Por causa dessa inocência. Uma visão distorcida de algo. Então, Sagitário, tem alguma coisa que tu iniciou na tua vida, alguma coisa que tu começou a fazer, alguma coisa que um caminho que tu começou, independente do que seja, que tu entrou nisso com uma inocência, esperando um reconhecimento, esperando um retorno, esperando alguma coisa disso e que até agora não veio. E o fato de não vir tá te causando uma frustração, dor, decepção, porque não saiu como tu esperava. Aqui existe a necessidade de tu olhar por um outro ponto de vista, porque existe um sacrifício teu aqui que não vai te levar a lugar nenhum. Porque os motivos pelos quais tu estás fazendo isso é que não estão corretos. Então é preciso aqui que tu veja por uma outra perspectiva, que tu analise isso não só como algo que pode te levar aqui a um reconhecimento, mas como algo que... Qual o objetivo? Qual o objetivo então desse caminho? Se a gente pode saber qual é o objetivo. O objetivo aqui é de uma transformação, é como se tu precisasse, de fato... O objetivo desse trabalho era o despertar. Não existe aqui pra mim, nesse momento, uma resposta muito clara que eu possa te dar. E eu sei por quê, porque é uma leitura geral, eu entendi. Então não vai ser algo específico aqui que eu possa te dizer. Mas o que eu posso te dizer aqui é que vieram duas cartas, dois arcanos maiores, a morte e o sol, ou seja, um despertar, um renascimento. Então aqui o objetivo, ele é muito além de um reconhecimento externo.
muito além dos outros olharem o teu trabalho e verem que tu é capaz de fazer, de promover a cura em alguém, de promover o entendimento, de promover uma satisfação, de promover qualquer coisa. Muito mais do que isso. Não é sobre o que os outros vão reconhecer em ti. É aquilo que tu é capaz de transformar em ti através desse caminho novo aí que tu começou a seguir. É o que esse caminho pode transformar em ti. A importância desse trabalho é o que ele é capaz de despertar em ti. Uma nova visão sobre a vida, uma nova percepção sobre o despertar. O despertar e tudo o que o envolve. Clareza sobre a tua real essência, sobre aquilo que tu é, sobre o teu potencial. É morrer o velho e renascer com esperança. Renascer aqui, renascimento. Então, tu entrou com objetivo, talvez com expectativas até baixas. Porque o que eu tô vendo aqui é que a tua expectativa era apenas um reconhecimento. E tu tá frustrado justamente porque esse reconhecimento ele não veio. Mas o objetivo disso era justamente algo muito maior. Então, se tu conseguir olhar para isso e perceber todas as mudanças que isso já te promoveu, ou que se não te promoveu é porque tu não deu espaço, tu vai olhar para isso com outros olhos. E provavelmente esse reconhecimento virá. Mas só depois que de fato cumprir o seu papel, que é tu perceber o quanto isso já te modificou. Tá bom? Conselho final aqui. Aqui é sobre escolha, tá? Aqui também é sobre livre-arbítrio. É sobre abandonar o ego, a vaidade, a expectativa de simplesmente ver o resultado do lado de fora. Se esquecendo de que tudo que importa, tudo aquilo que é permanente, ele vai muito além das coisas materiais que tu possa cumprir, adquirir ou qualquer coisa do tipo. Ou dos humanos te reconhecerem. Não são os outros seres humanos que precisam te reconhecer. Ela caiu, eu não aceitei, botei de volta, mas ela caiu, os ratos. Eu vejo aqui que existe até uma questão de... É como se esse algo, ele viesse de alguma forma para te amadurecer aqui. Mas que o fato de estar colocando toda uma visão aqui, egocêntrica talvez em alguma coisa, esteja impedindo esse amadurecimento aqui. Porque eu vejo algo que... Mais uma vez aqui, uma inocência, um princípio, podendo se tornar aqui todo um potencial aqui, uma maturidade mesmo na tua vida, uma autoridade na tua vida. Mas sendo impedido disso acontecer. Por causa de uma percepção errada. Tá bom? É o que eu vejo pra vocês. Boa sorte. Fiquem todos com Deus.